que o seu intestino é uma central de elaboração de insumos e de matéria-prima que vai subir na sua corrente sanguínea, e o seu cérebro é 1,5 kg de gordura que recebe com prioridade de 25 a 30% de tudo que você consome, de material energético, matéria energética que vem dos alimentos. Se você se alimenta de uma matéria de baixa qualidade, sua atividade elétrica matematicamente será de baixa qualidade. Então, alguns estudos que dá para a gente citar, por exemplo, o achocolatado é um psicoestimulante que é uma bomba. Ali ele tem o açúcar refinado, o glutamato monossódico, que é o conservante, tem cafeína e tem leite. A respeito especificamente do leite, é um alimento inflamatório que é constituído na natureza para que o bebê multiplique de peso e tamanho no primeiro ano de vida. E nós, seres humanos, aqui somos os únicos mamíferos que consumimos leite na idade adulta ainda de outro animal. Então, a nossa produção, a nossa organização genética em DNA é tão simplesmente para consumir leite humano nos primeiros anos de vida. Tá? Então, o leite é um alimento considerado, por exemplo, em muitas culturas brasileiras como um alimento sagrado por ter interrompido o processo de fome de muita gente. Infelizmente, a fome está de volta ao Brasil, né? Mas, nesse contexto que a gente está buscando aqui, o leite não é um alimento considerado bacana para o cérebro. Depois vem o glúten, né? Que é a farinha de trigo, que nem de longe é o trigo que Jesus consumia naqueles primórdios, né? É uma junção de uma série de compostos ali, e o glúten ele também tem um efeito altamente inflamatório para o cérebro. Então a estrutura cerebral não funciona adequadamente. E aí tem alguns processos patológicos que não se dão mesmo. Então assim, a gente pode falar de intolerância a glúten e a lactose, que inclusive é pego em exame de sangue. Mas a gente pode falar muito mais também de hipersensibilidade. Você vai fazer o exame, não vai dar nada. Você, de algum modo, é hipersensível ou é intolerante, se adaptou, então passou o desconforto clínico, mas o cérebro continua crescendo sofrendo ao longo de uma vida com aqueles alimentos. Então é importantíssimo entender que o sujeito, por exemplo, que tem uma sensação ou um diagnóstico claro de TDAH, ele tem que fazer uma dieta restritiva, porque o maior estímulo sempre vence, Lutz. Se o sujeito descobre que é diabético, toma toda a medicação, faz o tratamento, mas não faz a dieta e continua comendo açúcar, ele não vai melhorar. Se o sujeito é hipertenso e continua fazendo uso de substâncias atreladas ao sal e outras questões que alteram o metabolismo para a pressão arterial, ele não vai melhorar. Porque o maior estímulo sempre vence. E o maior estímulo está na comida, não está na medicação. Entende? Entendo. Então, assim, para você criar atividades elétricas absolutamente refinadas, que tente parar para pensar. A atividade elétrica cerebral é a instância mais refinada do processo metabólico, do processo de produção fisiológica natural, né? A gente metaboliza uma série de coisas, a gente filtra outras, enfim, mas você pegar a química de substâncias que você come, a matéria-prima, o suprassumo do que vem numa maçã, do que vem no arroz, no feijão, na proteína, e depois de digestão, depois de absorção pelo intestino, você conseguir pegar aquilo, o suprassumo daquela matéria que já está muito metabolizada e transformar em uma explosão elétrica cerebral, é o milagre da vida acontecendo. E a atividade elétrica, mais uma vez, repito, última instância, mais próximo do mundo das ideias, pensamentos, emoções, comportamentos. E agora a boa notícia, agora ela pode ser medida, pode ser modulada, pode ser compensada, pode ser calibrada. Então, onde chegamos? Então, esse é um novo paradigma, porque antes, primeiro, você ia a uma consulta, seja ela no psiquiatra, no neurologista, no psicólogo. Todo o processo diagnóstico relacionado à questão da saúde mental era baseado tão simplesmente em sinais e sintomas. Se você lê muito e você decide falar para o psiquiatra os sintomas que você leu e, sei lá, fazer um teatro do trejeito das coisas que você leu, você pode ir tranquilamente ser enquadrado num diagnóstico. Isso não tem a ver com a competência ou incompetência do terapeuta. Ele está ali para dizer se você se enquadra ou não. Então isso começou a incomodar muito a área clínica, porque muitas vezes há distorções, como o exemplo que eu falei. Tá, é TDAH, mas aí vai poder usar Ritalina ou Venvance?
tem hipersensibilidade alimentar? Como é que está esse intestino? Está com disbiose, que é a inflamação, e por isso não está absorvendo nutrientes? Entende? Então, começou a pensar o ser humano de uma forma global. Então, hoje, por exemplo, na nossa equipe, trabalhando com médicos integrativos, né, que é a área da medicina que consegue pensar de uma forma mais global e fazer uma organização. Outra coisa importantíssima, não tem como avançar em tratamentos com eficiência para funcionamento ótimo, tirar uma pessoa da depressão, colocar ela na alta performance, por exemplo, sem colocar a profissional nutricionista no processo. Porque as pessoas precisam reaprender a comer porque elas estão sendo vítimas e sendo pegas por uma armadilha, que é um marketing comercial. De que eles perceberam, a indústria alimentícia percebeu o que elas precisam fazer para você tomar certo tipo de comportamento. Exatamente. E mais que isso, por exemplo, pesquisas vêm caminhando para demonstrar, por exemplo, que o glúten ele estimula a compulsão, não só para comer mais. Mas, por exemplo, é muito mais difícil tirar um cara que está cheirando cocaína para ficar limpo e parar se ele come glúten, porque comendo glúten o cérebro vai ter mais vontade. Entendi. Outra comparação importantíssima, por exemplo, o efeito da explosão elétrica cerebral que o Nescau em um garoto de 7 anos de idade tem para um homem, um jovem adulto de 27 que está cheirando cocaína e o outro está tomando Nescau. Descobre-se que os doces, né, eles têm receptores opioides muito parecidos com os receptores lá na frente da cocaína. Então eu digo para o pai, se tu consegue fazer agora a dieta restritiva, tu ensina e educa teu filho a ficar menos atraído na adolescência para experimentar outro tipo de droga. Pelo menos. E se ele experimentar, ele tende a gostar, porque não diga, eu falei isso lá no Maurício, né? Não dá para dizer que droga é ruim, porque ela traz um efeito bom. Isso é um fato. Agora, o custo que você vai pagar em algum momento é muito alto. Então, a relação custo-benefício fica alto, mas o benefício imediato ela sempre traz. Então, por exemplo, reunião com pais, tal, estão preocupados com os filhos. Nunca diga que droga é ruim, que nunca se aproxime, porque no dia que ele se aproximar e ver, vai ver que você estava errado. Então você não sabe nada daquilo. O que é que acontece? A credibilidade vai para o lixo, porque está falando de uma coisa que não tem propriedade para falar. Uhum. E aí entra os trejeitos da sociedade, né? Por exemplo, estigmatizou a aproximação com droga como se fosse uma faixa ali, determinou o que era ilícito, mas, quer ver o exemplo? O garoto, adolescente, começa a sair para a balada e começa a beber. E a mãe começa a ficar preocupada. E aí ela está com um conflito em casa. Conjugal que não tem nada a ver com o filho. E o filho já está saindo muito porque não aguenta mais ver os pais brigando em casa. Aí o dia todo ela toma café. Aí de noite ela toma Rivotril para dormir e não consegue dormir, porque ela ficou psicoestimulando o dia inteiro. Aí um comprimido não dá, ela toma 2. Aí ela dá uma apagada no meio da noite e o menino chega e tal. Ele acorda de manhã de ressaca do que ele tomou ou ingeriu e ela de ressaca do café e do Rivotril. Onde está a droga? Em todos os lugares está a droga. Uhum. Consegue entender? Então é preciso ter essa lógica que existe um processo que modula o cérebro desde uma maçã que você come ao cafezinho que você toma o dia todo ou uma carreira de cocaína que o indivíduo cheira, entende? Entendo. E você tinha falado do leite e do glúten. Sim. Você falou que eles eram... São os campeões de processo inflamatório. Eles inflamam. Né? E aí, quais são os malefícios de você se alimentar com alimentos que te inflamam? Assim? Perfeito. A atividade elétrica de baixas frequências, que é muito comum na medida em que você vai... Por exemplo, um bebê, quando nasce, ele tem muita presença de onda delta e teta. São frequências muito baixas que têm potência. Ele não criou o alfa dele, não tem beta e por aí vai. Uhum. À medida que você vai evoluindo e crescendo, inclusive a atividade elétrica, ela segue e respeita uma parábola, então ela vai subindo e cria um pico alfa máximo ali, que é na meia-idade, quando você é um jovem adulto ali que está no seu auge da sua performance de trabalho, de tudo. E depois ela vai perdendo potência e ficando um pouco mais lenta de novo, que é o processo do envelhecimento natural. E isso pode ser revertido, tá? Aí na neuroinflamação, o que é que acontece? Você começa a ter picos de atividades lentas com uma potência muito alta, que quem está estimulando é aquele tipo de alimento. Então você começa a ter uma briga no cérebro de picos lentos tentando interferir na tua velocidade, na tua performance cognitiva, de memória, de atenção, de vivência dos sentimentos, de desdobramento da espiritualidade, do propósito. Então,
barra tudo. Barra tudo. Por exemplo, desde os primórdios, intuitivamente, um monge, um sujeito de alto nível de religião que está trabalhando, a dieta é restritiva. Jesus, para encontrar a iluminação, ficou quantos dias sem comer? Buda, e por aí vai. Por que esse processo de restrição é importante, afinal, né? Então você vai se limpando, se purificando ali. Chega um momento, e é preciso falar muito isso, o primeiro alimento do cérebro é o oxigênio. A gente não suporta 5 minutos sem oxigênio. O primeiro alimento do cérebro, para gerar combustão, como se faz numa mera repetição em um motor a gasolina, a óleo, se não tiver oxigênio, não tem combustão. É como nós, entende? Que tipo de alimentos que seria melhor, assim, da gente comer para ter uma... Perfeito. Para o cérebro ficar mais feliz? Isso, aí entra a linguagem, né, dos busters cognitivos, né, que são suplementos ou alimentos, ou superalimentos, que são muito satisfatórios para o cérebro, né? Por exemplo, as gorduras boas, aí, as oleaginosas, o ômega 3 que está no peixe, que você consome em cápsula, enfim. Poderia falar de uma grande variedade aqui, não vou me estender muito para não entrar nessa coisa da seara da nutrição, mas é aquela lógica que a gente está vendo o tempo todo nas redes sociais, né, de se discutir uma alimentação que envolve muito mais descascar do que desembalar, por exemplo. Né? Olha que termo bacana, né? Dr. Baracate gosta de falar muito isso, né? Descaste mais, desembale menos, por exemplo. Né? Então, assim, olha que coisa curiosa. Um suco de laranja, inofensivo. Para você ter um copo de 500 ml de suco de laranja, às vezes você espreme 20, cara. Você tem um supra-sumo ali de frutose. E como se não bastasse, a gente adoça. Como se não bastasse, a gente adoça com açúcar refinado, que já é um alimento ultraprocessado, uma substância ali ultraprocessada, que cai direto na corrente sanguínea, pum, um pico glicêmico. Aí o cérebro está lá animado, rapaz, que explosão é essa disso aqui? Daqui a pouco, cai tudo. Então, tudo para o cérebro, novo, né? tudo para o cérebro é terapêutico, ó, uma subida gradativa lenta e constante, uma descida gradativa lenta e constante. Tudo que sobe de vez, cai de vez. Por exemplo, a gente não pode eletroestimular, o ideal é ir subindo, que a gente chama de uma rampa ali, e um ramp up, ramp down descendo. Entendi. Entendeu? E além do leite e do glúten? Então, os próprios oleaginosos é uma coisa tão assim, porque existem dietas até personalizadas, né? Porque tem gente que tem intolerância ou hipersensibilidade até a alimentos considerados saudáveis. Por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento que tem tudo que a vida precisa dentro do ovo. Tem proteína, tem tudo ali. Mas tem gente que é intolerante ou alérgico a ovo, por exemplo. Mas claro que no geral, assim, ó, uma proteína, as oleaginosas, que traz o óleo bom, né? Porque o cérebro é 1,5 kg de gordura, como a gente falou. Né? É interessante pensar nas suplementações. E eu gosto muito de fazer um comparativo, né? Saindo já um pouco dessa perspectiva do alimento, partindo do pressuposto das pessoas que alimentam bem. Né? Você começar a entender que isso eu aprendi muito na Holanda, na estadia da gente lá, que a gente foi para aprender autorregulação com neurofeedback, uma imersão fortíssima. E aí o palestrante ele coloca para a gente que uma das coisas mais importantes que ele queria que a gente absorvesse era exatamente isso. Fazer uma leitura da performance humana. Então você nasce ali com 10% da tua capacidade, sem cognição praticamente nenhuma, só um processo instintivo. Os bebês ao nascer sentem muita dor porque ele não tem músculo para sustentar nem o próprio corpo. E estava ali num veículo aquoso, né? Então assim, os primeiros dias são terríveis. E aí a gente vai evoluindo até alcançar, talvez ali nos 7 anos de idade, que a gente chama dos setênios, né? E 7 anos é um número muito simbólico, porque 7 anos também é o tempo que a gente precisa para fazer uma troca completa de células. Então, a cada 7 anos tem uma renovação importante. E ali você adquire uma certa autonomia para você seguir a vida, nessa lógica aí, a partir dessa perspectiva dos setênios de vida, tá? E aí você vai adquirindo independência e amadurecendo seu cérebro. A gente estava falando de uma outra perspectiva aqui que eu me fugi um pouquinho, entrando nos setênios de vida. Que era... Puta, eu também.
Vamos... Mas é isso, né? Tá, eu peguei aqui. Então, quando você chega nos 7 anos, você consegue alcançar os 45% de performance. E ele é um marco muito importante. Porque nos 45% de performance, você bate no pico da saúde. E aí isso gera uma estranheza, porque a gente espirra e todo mundo diz saúde, como se fosse o suprassumo. E a saúde não é o teto. A saúde é o piso. É uma condição de higiene básica. Uma vez você tendo saúde, você vai fazer o quê para ser feliz? Tá saudável. Agora é hora de você descobrir seu propósito. Entendi. Entendeu? E aí o primeiro passo. É o primeiro passo. Não é o último, não é o suprassumo. A gente passou por períodos de tanta sofrimento e fragilidade que ficou estigmatizado que ter saúde era o suprassumo, e aí você lutou pela saúde, tá saudável, ficou feliz pelaquilo e pronto, acabou. Mas não, ter saúde é uma condição básica para você pensar num propósito além dos vegetais, de crescer, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, uma vez que você tem saúde, aos 23 anos, 21 anos de idade, aos 30, aos 40, você vai fazer o quê para ser feliz? Então, você começa a entrar no tripé do propósito. Primeiro, eu entrego um resultado para mim. E aí, cada 1%, Lutz, que você consegue te dar uma distância cavalar. Aí eu fico lembrando de Joel J aqui, né? Com a forma como ele trabalha, que eu acho magnífica. Então você vai trabalhando performance ali e evoluindo, 46%, você já está numa distância cavalar. O inverso é verdadeiro. Você vai caindo na performance e acostumando com certo desconforto, ficou acima do peso, acostumou todo dia a ter dor de cabeça porque você é enxaquecoso, mas você não quer associar e aceitar que toda vez que você toma Red Bull a cabeça dói, come chocolate a cabeça dói, come a macarronada a cabeça dói, come pizza a cabeça dói. Você não quer aceitar isso, é mais fácil o benefício imediato. Você toma um remédio analgésico e vai tomando até a inflamação passar e parar de doer, e você não quer nem saber porque a cabeça está doente. Você quer continuar com o seu estilo de vida. Você vai caindo na performance. Quando você bate nos 30%, você não tem condição de cuidar de sua saúde. Você está tão mal que está na cama. Aí você precisa de atenção médica. Aquilo ali começou a piorar, você precisa de assistência hospitalar, porque você está tão mal que você tem que ser monitorado de manhã, de tarde, de noite. Você caiu abaixo dos 10%, você começa a entrar no processo de coma. E de lá ou você morre ou você volta. E aí o que é que acontece? A crise hoje do meio dos planos de saúde e a crise hospitalar. Que a alta do paciente é dada para ele ir para casa, até porque é muito angustiante ficar num ambiente hospitalar, e eu acho isso até assertivo, é dado antes do sujeito encontrar, bater nos 45%. E ele vai ilusoriamente para casa achando que ele está bom, que ele está pronto. Ele começa a repetir o mesmo modus operandi, ou ele não tem orientação para saber o que é que ele vai fazer para evoluir na performance e não só deixar de ficar doente, mas evoluir com a performance, com a saúde dele. Então, assim, por isso que a gente admira. O cara infartou. Aí o cara viu o mapa da morte na frente dele, passando aquele filme. E aí ele teve uma experiência emocional corretiva. Nunca mais eu passo por isso aqui. Eu vou morrer de uma morte natural. Isso aqui, não. Tô novo, quero ver meu filho na faculdade e tal. Aí o cara vai para terapia, o cara entende que o trabalho estava muito estressante, que ele estava gastando mais energia do que ele devia, que ele estava pagando com custo-vida a performance dele, porque ele está aquém da performance que o trabalho dele exige. Ó, que louco isso. Uhum. E ele está pagando com custo-vida dele. E aí a saúde caindo e o cara infarta, entra no primeiro colapso. Só que ele infartou e teve a experiência emocional corretiva. Então o médico fala, cuidado com a caminhada e tal, mas o cara vai ressignificando, vai no médico do esporte e tal, trabalhando devagar, bate nos 45%, e diz, não quero parar. Eu agora estou correndo 10 km, vou para o 21, vou correr uma maratona, vou suplementar, vou procurar quem sabe ajudar nisso aí, vou fazer eletroestimulação de corpo inteiro, vou neuromodular minha cabeça, vou ser um cara melhor, no sentido de ser um esposo melhor, um pai melhor, um amigo melhor, não vou deixar o estresse me contaminar. Eu entrei no jogo da vida. Eu entendo que a vida é um jogo. Eu estava bom, procurando ser bom em todas as áreas, mas não estava percebendo que eu não estava sendo bom para mim mesmo. Então agora eu vou ser primeiro eu. E aí o cara vai evoluindo nessa performance, passa pelos 45%, comemora e segue adiante, como se estivesse passando por um portal iniciático, meu amigo. Aí é punk. O cara só evolui e vai puxando gente. Porque a fala até orienta, gera admiração, mas o exemplo arrasta, irmão. É o que a gente falou da lógica terapêutica gaulês. É a tribo, meu irmão, seguindo adiante.
seguindo adiante. Não é boiada, tá? Porque todo mundo está na iluminação. Só entra se tiver iluminação, então não é boiada. Você aprende a pensar por si. E entender que aquilo criticamente é realmente válido fazer pela sua vida. Porque dá certo, lhe ilumina, te traz mais saúde, por aí vai. Saca? Então isso aí foi uma das coisas, inclusive, mudou minha vida. Aí eu volto da Europa com essa experiência, inflamado, e disse, não, vou mudar. Vou mudar, vou emagrecer, vou desinflamar e vou buscar a minha melhor versão. Senão eu não fico pronto para o que eu quero. Então eu virei a terapia do exemplo desse processo aí, entendeu? Fui buscar o meu, fazer o meu melhor.